Fala, combatente. Vamos resolver agora uma questão do Colégio Naval. Vem comigo. Seguinte, nós estamos diante de alguns conceitos matemáticos nessa questão bem interessantes. Fração geratriz, potenciação, radiciação, dízimas periódicas. Para a gente resolver, vamos fazer por partes. E aí, ó, vamos começar, por exemplo, transformando essa dízima periódica do tipo simples em uma fração geratriz. E aí, como é que a gente faz, gente? Eu vou fazer aqui no cantinho, no detalhe com vocês. Reescrevendo 0,666 reticências é a mesma coisa que dizer 0,6 com uma barrinha sobre o 6. Desse jeito, eu estou especificando que o meu período está posicionado ali, ó, no algarismo 6, e ele vai ficar se repetindo ao infinito e além. E aí, a gente consegue aplicar aquele macetinho, ó, que é pegar da parte inteira até o final do período e repetir ele, ó, 0, 6, sem a vírgula. E aí depois, pegar também da parte inteira lá no início até onde não se repete, que seria o caso do nosso anteperíodo, né? E aí, você vai subtrair o primeiro do segundo. Tranquilão? Acompanha comigo. E aí, a divisão, ela precisa ser pelo número 9. Por quê, professor? Esse 9 ele vai representar o meu algarismo que está se repetindo. No caso, o 6. Se eu tivesse mais um outro algarismo dentro do meu período, não fosse 6, fosse 68, então eu teria dois números 9 ali no denominador. Tranquilão? Calculando isso, nós teremos 6 dividido por 9, dividido por 9. Mas aí dá para a gente simplificar, não dá? Simplificando, eu vou ter como resposta o quê? Vou ter 2 terços. Tranquilão? Beleza. Guarda esse valor de 2 terços aqui. Guardei. Agora vou trabalhar também com quem, gente? Vou trabalhar com esse aqui, ó. Com esse 1/6 elevado a menos 3. Temos um detalhe que toda vez que temos um expoente negativo, nós vamos inverter a fração. Se é 1/6, ele vai ficar com 6 no numerador e 1 no denominador. Então, ó, aqui no detalhe. No detalhe, você vai precisar reescrever para não se perder. Vai ser 1/6 elevado a menos 3. Isso eu posso reescrever assim, ó, 6 elevado a 3. Eu troquei a posição. O denominador virou o numerador e o numerador virou o denominador. Mantive o valor 3 do expoente porque eu só trabalhei a ideia do negativo no expoente. E aí tem um detalhe: vou guardar ele, não vou mexer, não vou calcular nadinha. Deixa ele quieto, que aí você vai perceber um pulo do gato. Agora, vamos trabalhar também com esse carinha aqui, ó. Tá vendo esse processo de potenciação aqui? Nós temos uma fração elevada a zero. Tem um detalhe extremamente importante. Toda vez que você tiver um número elevado a zero, sempre vai dar 1, com exceção da sua base sendo zero. Não pode ter uma base zero e expoente zero, beleza? Qualquer outro número elevado a zero vai dar 1. Então a gente já sabe, colocando aqui no cantinho, 2 terços elevado a zero, isso deu como resposta 1. E aí você vai lá e guarda mais uma dessas informações.
Agora vamos trabalhar com esse outro carinha aqui, ó. Tá vendo só que aqui nesse 1,333 e reticências, estamos diante novamente de uma dízima periódica do tipo simples. Então, ó, reescrevendo aqui no cantinho, vamos lá, junto comigo, não se perde nenhuma informação. 1,333 reticências, eu vou reescrever como 1,3 com a barra em cima do 3. E aí, a gente consegue aplicar novamente o macete. Vamos lá. Do início do número, ou seja, a parte inteira, até o final do período, onde se repete. E vou escrever esse número sem a vírgula. Vai ficar o quê? 13. Aí coloca o sinalzinho de menos. E aí você aplica agora a segunda parte do cálculo, que é pegar da parte inteira até o final de onde não se repete. Ou seja, vai ser só a parte inteira porque eu não tenho, nesse caso, novamente, um anteperíodo. E aí eu coloco o número 1. Coloco a barra da divisão. E aí eu percebo quantos algarismos tem ali dentro do meu período. Só tem um, que é o número 3. Se eu só tenho um único algarismo no meu período, eu coloco um único 9 no meu denominador. E aí fica fácil, né? Vai ficar 12 sobre 9. Dá para simplificar? Vamos simplificar isso aqui por 3. Então, ó, vai ficar 4, embaixo 3. Guarda no coração, 4 terços. E aí, ó, percebe o seguinte, que nesse caso aqui, ó, eu tenho uma fração de 1 sobre, no trocando 1,333, essa dízima periódica, pela fração, ó, que a gente já calculou que é 4 terços, ficaria assim, ó. Deixa eu trocar o pincel. Ficaria assim, ó. 1 dividido por 4 terços. Como que eu calculo isso? Eu repito a primeira, 1, vezes o inverso da segunda. Eu troco de posição. Então vai ficar o quê? 3 quartos. E aí, multiplicando, eu tenho como 3 quartos de resposta. Guarda mais esse valorzinho no coração. Percebe o seguinte, nós calculamos todo mundo que seria estranho para calcular dentro da raiz. Vamos agora substituir essas informações no que pede dentro da raiz. Tranquilo e calmo? Até agora foi aplicação de conceitos bem básicos, né? Que de muitas das vezes você já vê desde o sexto ano potenciação e também o oitavo ano, né? Dízimas periódicas. Então, organizando novamente essa estrutura do cálculo, vai ficar o quê? Ó? Vai ficar assim: colchetes. Aí, no lugar desse carinha em verde, que é 1/6 elevado a menos 1/3, nós temos que valor? 2/3, né? Vezes quem? Vezes 6 elevado a 3. Então, ó, dentro da raiz, vou colocar ela lá, ó. Vai ficar esse valor aqui de 6 elevado a 3 vezes quem? Vezes 2/3. 2/3. Isso é o valor da primeira raiz. Mais agora a segunda raiz. Só estou substituindo valores para você acompanhar comigo. Todo esse cálculo não era necessário fazer nessa velocidade. Poderia fazer muito mais rápido sem precisar explicar, mas deixando bem explicadinho para você no detalhe, quando você for refazer ela, saber o que você errou e o que você acertou. Então, ó,
Substituindo agora na segunda parte, a gente já sabe que vai ficar 1, que é o 2/3 elevado a zero, 1 menos. Aí você tem aquela fração 1 sobre 1,333, que a gente já encontrou que seria 3/4. Ó, 3 sobre 4. Acabou, professor? Se você falar que acabou, você dançou. Ó, fecha o colchete. Fechou? Olha aqui, ó, tá vendo? Ainda tem esse carinha, menos meio. Então coloca lá, ó, menos meio. Tranquilão, né? Para a gente não errar agora nos cálculos, presta bastante atenção. Você pode substituir aqui, ó, o 6 elevado a 3, abrindo esse cara. Desse jeito, ó. 6 elevado a 3 eu posso escrever como 6 elevado a 2 vezes 6. Para que isso? Simplificar com 3. Então, ó, vou simplificar esses caras, ó. Esse 6 elevado a 3, vou colocar no lugar dele, vou até apagar, que agora você já entendeu. Vai ficar 6 ao quadrado vezes 6. Porque repete a base, soma os expoentes, você teria 6 elevado a 3. E aí eu simplifico o 6 com o 2 e o 3, porque 6 vezes 2 dá 12. Dividido por 3 são 4. Então, ó, você vai ter aqui, ó, colchetes de quem? Raiz de 4 vezes quem? 36. Tranquilo e calmo, mas agora a segunda parte, tá vendo aqui, ó? Quanto é 1 menos 3/4? É a mesma coisa que você fazer esse cálculo aqui, ó. 4 vezes 1, 4. Menos 3, 1. Então vai ficar 1 sobre 4. Pegou a visão? Então aqui dentro vai ser raiz de 1/4. Coloco o colchete bem no detalhe, menos 1 sobre 2 no expoente. Agora, percebe, tem um caso, toda vez que você tem uma raiz quadrada e dentro dessa raiz quadrada tem um produto, você consegue separar em raízes. Ou seja, vai ficar raiz de 4, ó, colchetes, raiz de 4 vezes raiz de 36. Mas, quando você tem dentro de uma raiz uma fração, você vai ter a fração do numerador e a fração do denominador partindo em duas. Beleza? Então vai ficar, ó, mais raiz de 1 sobre raiz de 4. Tranquilão? Show. E aí, você vai fechar aqui, ó, também o colchetes elevado a 1 sobre 2. Quanto é a raiz de 4? 2. Colchetes 2 vezes raiz de 36, 6. Mais raiz de 1 é 1. Dividido por raiz de 4 é 2. Então, ó, fechando o colchete, é menos meio. Agora, para a gente agilizar esse processo, 2 vezes 6 são 12, mais meio. Então, ó, vai ficar 12 mais 1 sobre 2. 2 vezes 12, 24. Mais 1, 25. Então, a gente vai ter assim, ó, 25 sobre 2 elevado a menos meio. Toda vez que você tem um expoente negativo, você inverte a fração. E aí vai ficar o quê? 2 em cima e 25 embaixo. Então, ó, vai ficar 2 em cima e 25 embaixo. Tranquilo? Tiramos o sinal negativo. Professor, acabou aí? Não, porque eu percebo o seguinte:
Toda vez que você tem um expoente elevado a meio, é a mesma coisa que você colocar ele em forma de raiz. E aí tem aquele processo seguinte: já que ele vai virar uma raiz, vai ficar assim, ó. Deixa eu seguir aqui com você. Acompanha comigo. Vai ficar 2 sobre 25. Isso tudo é uma raizona. Aí você pode separar em duas. Vai ficar raiz de 2 sobre raiz de 25. Agora ficou fácil, né? Raiz de 2, raiz de 2, dividido por raiz de 25 é quanto? 5. Então, dessa forma, encontramos como gabarito da questão, ó, raiz de 2 sobre 5. Um forte abraço e vamos querer